Eu saúdo a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui gravando esta mensagem porque a minha intenção é fazer uma série de mensagens. Não sei se o som está muito bom, eu estou começando a gravar agora, mas estou fazendo uma série de mensagens para ensinar, para poder trazer a todos uma palavra de Deus aos vossos corações, tá certo? E neste momento eu quero dizer para você que é uma necessidade muito grande de a gente estar aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Esses vídeos não vão ser gravados ao vivo, mas vão ser gravados e vão ser postados para que haja mais foco na palavra do Senhor, tá certo? E com certeza, quando vocês fizerem as perguntas na postagem, eu vou estar respondendo na medida do possível, tá bom? Mas o tema desta mensagem, desse ensino de hoje, é um ensino importante. É a importância da palavra de Deus. Vão ser ensinos necessários. Quando eu falei a um amigo que eu ia fazer esses ensinos, ele falou, você podia fazer um ensino de cada livro. Um ensino de cada livro. Eu achei nobre a intenção dele. Só que é o seguinte, a Bíblia tem 66 livros. 66 livros de assuntos variados. Mas para ensinar, a gente tem que ensinar o necessário, conforme o Espírito Santo nos guia para ensinar. Tá certo? Não é uma sequência, até porque a Bíblia não tem uma sequência. A Bíblia não é cronológica, tá bom? A sequência da Bíblia não é cronológica. Então estamos aqui, nesse dia de hoje, para aprendermos sobre a palavra de Deus. E eu separei alguns versículos da palavra de Deus aqui, para nós estarmos meditando. Eu quero falar hoje sobre a importância da palavra de Deus. Não sei quanto tempo vai durar isso, mas hoje é a primeira. Tá meio que travando um pouco, tá certo? Mas eu vou editar depois. Hoje é a primeira das sequências da palavra. É muito importante a gente aprender a palavra de hoje, a palavra de Deus hoje. As pessoas não querem, se recusam a aprender mais de Jesus. As pessoas se recusam a aprender mais da palavra de Deus. Mas é necessário, amados, principalmente nos tempos de hoje. As pessoas querem ir no templo, fala a verdade. As pessoas querem ir no templo, quem sabe você não é uma dessas pessoas, que às vezes só vai no templo para receber uma revelação, uma palavra que massageia seu ego. Jesus gosta disso, Jesus gosta de consolar você, Jesus gosta de tocar o seu coração, mas não há nada mais maravilhoso e desejoso ao coração de Deus que você aprenda a palavra de Deus. Amado, vou te confessar, nada adianta você estar indo à presença de Deus se você não aprender nada da palavra de Deus. Não vai adiantar você estar lá glorificando, eita, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eita, Jesus glorioso, ei, Jesus é bom demais. E quando sai de lá, alguém te pergunta, e aí, teve bom culto? Teve sim, teve. O que você aprendeu? Eu aprendi. Agora você me pegou. Ele pegou um versículo lá, só que eu não estou lembrado agora. Depois eu te falo, mas eu não estou lembrado agora. É que na verdade você não prestou atenção, porque a sua intenção não é aprender. A sua intenção é que você vá lá, ser consolado, ser abençoado, receber uma bênção e ir embora. É como quando você vai no mercado. Sua intenção só é pegar e sair. Sua intenção é pegar e sair. Não é se relacionar. Tem tantas pessoas lá, mas sua intenção é pegar e sair. Às vezes você para conversar com alguém.
E aí a coisa fica mais interessante, porque você se relaciona. O mais importante do dia, quando você for ao mercado, é se relacionar com a pessoa que você encontrou lá. Quando você vai lá e pega e sai, o que mais importante você fez ali? A não ser pegar e sair. Na presença de Deus é a mesma coisa. Quando você, quando você vai para aprender, você faz alguma coisa de importante. Deus quer, Deus, o coração de Deus. Peço. Em João capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a palavra. Se nós louvamos a Jesus mais que tudo nessa vida, e Jesus, aqui está declaradamente no Evangelho de João capítulo 1, verso 1, dizendo que Jesus é a palavra, então por que não reverenciar a palavra de Deus? Por que não reverenciar a palavra de Deus? Já que a palavra de Deus é Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vou precisar dele para estudar aqui. A mensagem de hoje é a importância da palavra, amado. É muito bom receber uma revelação. É muito bom receber uma palavra gloriosa, mas é melhor receber a palavra de Deus. Então, quero ler para você alguns versículos que vão expandir a sua mente. Principalmente nos dias de hoje, dias difíceis, dias de guerra, né? Recentemente eu postei ali no Facebook, que ontem teve uma lua vermelha. E as pessoas, oh, que lindo, que maravilhoso. Uma lua vermelha, amados. Para muitos, significou um espetáculo da natureza. Mas na Bíblia não é exatamente isso. Deixa eu dizer para você, por favor, em Joel, no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2 e 31, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 31, está escrito assim: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então, você não sabia disso. Você não sabia que a lua vermelha estava na Bíblia? Pois está. E aconteceria que a lua ficaria vermelha antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Aí os cientistas explicam, não, isso é a coloração do Sol por trás da Terra. Coloração do Sol por trás da Terra, isso é só uma variação das luzes, mas Deus falou. Pode ser variação, pode explicar, o cientista pode explicar do jeito que for, mas é um cumprimento da palavra. Presta atenção. O sol se converterá em trevas. Do que está falando? Eclipse. E a lua em sangue. Do que está falando? Eclipse. Aconteceria que o sol se escureceria. Seja por eclipse, não importa. E a lua em sangue, seja por eclipse, não importa. Aconteceria isso antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. Então quer dizer, o que significa que Jesus está perto. Aí em Joel capítulo 2, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Amém? Jesus está voltando, amados. Não dá tempo mais de ficar brincando de crente. Não dá tempo mais de ficar fingindo ser crente. Não dá tempo mais de mentir, dizendo que é crente. Na igreja, quando chega lá, sai na rua, fala gíria, fala palavrão, fala coisa que não deve. Briga com as pessoas, anda com falsidade, anda com mentira, sabendo que o diabo é o pai da mentira. Os crentes de hoje não levam as coisas a sério. Os crentes de hoje não levam Jesus a sério. Os crentes de hoje não levam a santidade a sério. A santidade deve ser o meu próximo tema, amados. A santidade deve ser o meu próximo tema, que é um tema menos usado hoje em dia. É um tema pouco usado hoje em dia. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns versículos importantíssimos aqui. Amém?
Pretendo terminar em meia hora, mas de repente passa um pouco. O que estamos falando hoje? Você não lembra, né? Nós estamos falando da importância da palavra de Deus. Não está ao vivo, amado. Você pode mandar mensagem aí, mas não está ao vivo. É gravado, viu? Para nós termos mais foco. Tá certo? Para nós termos mais foco na presença de Deus. Presta atenção. Em Salmo 119, versículo de número 11, está escrito assim a palavra de Deus: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui. Isso. Acho que eu diminuo um pouco a luz aqui do tablet. Escondi a tua palavra no coração para eu não pecar contra ti. Quer dizer, a palavra de Deus inserida no nosso coração nos impede de pecar. Se você erra, se você só sabe mentir, se você só sabe fazer coisa que não der, você não resiste, você não aguenta ver uma coisa que você rouba, você não aguenta ver uma pessoa que você mente, você não resiste, você mente sem assim a reviria. Se você tem um vício, se você tem... O que é vício? Vício é quando a pessoa não consegue largar daquilo. Quando a pessoa peleja para se libertar daquilo que faz mal à sua alma, você não consegue libertar. A palavra de Deus, ela consegue libertar a sua vida. A palavra de Jesus liberta. Amém? Daqui a pouco eu vou falar como. Ela purifica. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você vai à casa de Deus, amado, o seu foco principal é ouvir a palavra de Deus. Amém? Ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que você vai fazer, você vai orar. A segunda é adorar. A terceira é ouvir a palavra de Deus. Mas dentre esses três é focar na palavra de Deus, que é a principal. A Bíblia toda fala, louva, engrandece e enaltece a palavra de Deus. Sabe por quê? Como eu disse em João capítulo 1, verso 1, Jesus é a palavra. Daqui a pouco eu vou ler esse trecho para você. Em Salmo 119, versículo de número 15, diz assim, meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Essa palavra é importante, esse negócio, palavra respeito. Amados, devemos respeitar a palavra de Deus. Por mais que as pessoas não respeitem, devemos respeitar a palavra de Deus. Você vê aí muitas pessoas desrespeitando a palavra de Deus. Amados, eu te digo que Deus não deixará impune isso. Sabe o que é desrespeitar a palavra de Deus, amado? É brincar com a palavra de Deus. Desrespeitar, amados, é você ouvir a palavra de Deus, fazer pouco caso da palavra. Desrespeitar, meus amados, é como as pessoas estão fazendo aí nessas plataformas de streaming. Não vou citar nomes, nessas plataformas de streaming que a gente assiste a filmes, a desenhos, a tudo quanto há, as pessoas desrespeitando a palavra de Deus. No meu trabalho eu intimo qualquer um a não desrespeitar a palavra de Deus. Meu Marco, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu contar uma piada para você, piada de crente. Falei, opa, peraí, pode parar. Piada de crente é desrespeito à palavra de Deus, tenho certeza, então para por aí. Há uns dias para trás, nós estávamos todos ali sentados e um rapaz veio contar uma piada pra gente. Piada de crente. Piada, e começou a contar. Eu falei assim, a gente não... Ele falou assim, não, eu sei que vocês não gostam, mas eu não vou resistir, eu vou contar. E contou a piada de crente, desrespeitando as coisas de Deus. Tudo bem, a gente foi trabalhar. Quando a gente foi trabalhar, aquele rapaz começou a ficar doente, começou a ficar doente do estômago, começou a passar mal, já não conseguia mais andar. Por quê? Desrespeitou a palavra de Deus. Há uns tempos para trás, as pessoas começaram a zombar de Deus no carnaval, as pessoas começaram a zombar da imagem de Cristo, as pessoas começaram a fazer vídeos de Cristo,
Começou a desandar. Todo lado tinha vídeo de Cristo, todo lado tinha vídeo da palavra de Deus, tinha até seriado contando as coisas zombando das coisas de Jesus, como se Jesus fosse homossexual, Maria fosse lésbica e vice-versa, amado. Sabe o que aconteceu? Covid-19, muitas doenças, pessoas ficando fechadas em casa porque não podia sair na rua. Aconteceu que a gente não podia sair na rua, essa doença dizimou a humanidade. As pessoas não podiam mais sair sem uma máscara, morria pessoas aos montes. Mas quer dizer que isso é por causa que as pessoas zombavam das coisas de Deus? Eu estou falando que isso é por causa que as pessoas zombavam das coisas de Deus. Eu tenho certeza, porque a Bíblia fala, a gente pode brincar com tudo, mas de Deus não se zomba. É a palavra de Deus que diz, de Deus não se zomba. Eu o recompensarei, diz o Senhor. Quando Deus diz, eu o recompensarei, quer dizer que Ele dará o troco. Não se brinca com o nome de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. Sabe os 10 mandamentos? Conhece os 10 mandamentos? Vou procurar aqui os 10 mandamentos para você. Em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, no capítulo 20. Tá certo? Versículo do número 1. Eu vou ler o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Para você. Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares de que me amam, dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Então a gente não pode brincar com o nome do Senhor. Não pode. Deus não terá por inocente. E o que acontece com o inocente? O que acontece com o não inocente? Ele é culpado. E o culpado é julgado. E às vezes condenado. Então, continuando aqui com a importância da palavra de Deus, é importante que você não gosta, ninguém gosta de ensino, ninguém vai à escola bíblica dominical, ninguém vai aos cultos de terça-feira nas Assembleias de Deus, porque é culto de ensino, ninguém gosta. Sabe por quê? Porque ensino, na maioria das vezes, as pessoas acham chato. As pessoas acham chato ficar aprendendo, ninguém gosta. Quando você era pequeno, você gostava de ir na escola, você não gostava. Assim é na vida adulta. Mas você tem uma alma, e a sua alma precisa de alimento. E o alimento, por sua vez, da alma é a palavra de Deus. Se a sua alma morrer, você morre. Você não tem mais vida em si mesmo. E quem não tem vida é morto. E quem é morto não consegue se comunicar com Jesus. Não tem contato com Jesus. Em Salmos, a Bíblia, ela louva a palavra de Deus. Presta atenção. Em Salmo 119, principalmente o Salmo 119, se você ler ele todo, ele vai falar da palavra de Deus. Mas eu escolhi alguns trechos aqui para estar falando para você. Em Salmo 119, 16, recarguei os teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Em Salmo 119, verso 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Salmo 119, versículo 42. Assim terei o que responder. Espera aí que eu toquei errado aqui. Salmo 119, versículo 42. Jesus da glória. Eu estou tocando errado aqui, o tablet está me passando a perna. Salmo 119, verso 42. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Se você não estuda, você não tem o que responder. Se você estuda, você tem o que responder, porque você conhece. Amém?
E não tires, Salmo 119, verso 43, e não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Salmo 119, verso 44, assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Versículo 86 do Salmo 119, todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Verso 127, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Salmo 119, verso 128. Por isso estimo todos os seus preceitos acerca de tudo, como retos e odeio toda a falsa vereda. Salmo 119, verso 129. Maravilhosos são os seus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. Verso 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Verso 160. A tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos juízes da tua justiça dura para sempre. Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe por que você peca muito? Você erra demais? Porque você não conhece a tua palavra, a palavra de Deus. Jesus disse por sua vez, uma certa vez Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Amém? Errais, a gente erra se a gente não conhece a palavra de Deus. Então, amado, busca a palavra de Deus, busca entender a palavra de Deus, busca guardar a palavra de Deus no seu coração, como chave. O livro de Provérbios disse que o patriarca, ele guardava a palavra de Deus como uma pedrinha, como um ornamento para o pescoço. Ele guardava a palavra de Deus como ouro. Ele buscava a verdade com justiça, com tudo que ele tinha, com todas as suas forças, com toda a sua fé, com toda a sua vontade, porque é assim que deve ser buscada a palavra de Deus, com vontade. Está em Provérbios, no capítulo, creio que no capítulo 6, deixa eu ver se é no capítulo 6, livro de Provérbios. Não anotei isso, mas eu faço questão de ler. Jesus nos guia para nós podermos ensinar a tua palavra. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 7, presta atenção, ó. Filho meu, guarda as minhas palavras. Capítulo 7, a partir do versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde entre ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei com a menina dos seus olhos. Ata aos teus dedos. As pessoas tinham costume de amarrar as coisas no dedo para não esquecer. Escreve-os na tábua do teu coração. As pessoas antigamente, o povo de Israel, escrevia a lei de Deus numa tábua e colocava no umbral da porta para não esquecer da palavra de Deus. Deus está mandando gravar no coração, porque é num lugar que nunca mais vai sair. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que eles te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeie com as suas palavras. Amém? Essa mulher alheia significa o pecado, que lisonjeie com as suas palavras. O pecado sempre anda à espreita, o erro sempre anda à espreita, né? Como diz o diabo, ele está procurando, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E sem a palavra de Deus você vai escorregar, sem a palavra de Deus você vai errar, você vai pecar, você vai ser condenado. Sem a palavra de Deus você vai para o inferno. A palavra de Deus nos afirma dizendo que existe o inferno. Jesus disse que existe o inferno e só vai para lá quem peca. E quem peca é somente quem não estuda, quem não lê a palavra, quem não tem a palavra de Deus. Amados, tantas pessoas que são contra a teologia, presta atenção nisso daqui. Então, tantas pessoas que são contra a teologia, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. É bom estudar a palavra de Deus, é bom buscar a palavra de Deus, é bom aprender a palavra de Deus. Eu louvo a Deus que existe a teologia para ajudar os pastores a ensinar melhor as suas ovelhas. Tem pessoa que fica amaldiçoando, tem pessoa que fala, não, isso aí é teologia, negócio de teologia é do diabo. Amados, eu fiz parte de uma igreja, que eu não vou falar nome, eu fiz parte de uma igreja, que essa igreja, a pastora e o pastor lutava para mim, não, o pastor até concordava, mas a pastora, a esposa dele, lutava para mim não dar ensino.
Quando eu dava um ensino na frente da igreja, aquele ensino maravilhoso, gostoso de se ouvir, ela lutava. Ah, esse negócio de ensino aí não é de Deus. Não precisa ensinar, trazer aqueles papéis na frente do altar para poder ensinar. Só na humildade, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ensina. Mas o que Jesus disse? Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, sim, vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. E o que Jesus... E aonde está escrito o que Jesus disse? Na palavra de Deus. E aí diz ainda, Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Quer dizer, se faz lembrar, é de alguma coisa que você já leu. Uma coisa que você já aprendeu. Ele vos fará lembrar para você não esquecer. Em João capítulo 1, onde é que eu estava falando sobre Jesus. Jesus é a palavra. Por isso temos que respeitar a palavra, porque Jesus é a palavra. A palavra se fez carne, é o tema daqui da Bíblia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vamos converter para a palavra. Ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Bom, Marcos, você não pode fazer isso, converter para porque tem escrito verbo aí. E o verbo é o quê? O verbo é a palavra. A palavra é o verbo. Verbo significa palavra. No princípio era o verbo. Deus lançou a palavra. Quando Deus lançou a palavra, ele estava lançando Jesus. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Quer dizer, Jesus era Deus. E é Deus. E sempre será Deus. Em João, no capítulo 1, verso 2, diz, ele estava no princípio com Deus. Por isso que devemos respeitar a palavra. Então tem alguns palhaços aí, alguns palhaços metidos a palhacinhos, que gostam de fazer gracinha e ficar brincando com a palavra de Deus, ficar zombando, fazendo piada da palavra de Deus. Toma cuidado. Eu já vi pregador de renome brincar com a palavra de Deus, sofrer depressão, sofrer sérios problemas de depressão. Amém, amados? Então não pode brincar com a palavra de Deus, jamais brinque com a palavra de Deus. Você que não aprendeu a palavra de Deus, aprenda, busca a palavra de Deus, busca aprender, busca saber por que você está indo na igreja. Você não está indo na igreja somente para receber bênção. Quem vai na igreja somente para receber é egoísta, tem o seu coração sujo, ele não está no propósito certo. Porque quando ele não recebe, ele sai vazio. Ele sai vazio da igreja. Então, quando alguém vai para ouvir a palavra de Deus e aguardar no seu coração, todos os dias ele sairá saciado. Aleluia. Oh, Deus de maravilha. É isso. A importância de você ouvir a palavra de Deus. Não solte a sua Bíblia. Em João capítulo 6, versículo 63, diz assim a palavra de Deus, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quer ter vida? Quer ter vida na presença do Senhor? Quer ser uma árvore viçosa? Primeiramente, lê o Salmo de número 1 para ser uma árvore viçosa. Salmo de número 1 faz você ser uma árvore viçosa. Estuda o Salmo 1. Eu não vou ler, não. Eu vou deixar você estudar. Salmo 1, estuda. Decora ele todinho. Se você decorar, você vai conseguir ser uma árvore viçosa. Será forte, firme, fiel na presença do Senhor Jesus. João 8,31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Aqui está outro ponto. Se nós permanecermos na palavra do Senhor, seremos discípulos do Senhor. Mas se nós desviarmos para a esquerda, para a direita, não seremos discípulos do Senhor. Se você está indo na igreja, você não ouve a palavra, você não está sendo discípulo do Senhor. Não adianta me convencer, nem convence nem Jesus. Se você está indo na igreja e não está indo por causa da palavra,
você não é discípulo do Senhor. Aí eu vou ler de novo, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Depois o verdadeiramente, antes do sereis. Quer dizer, serei meu discípulo de verdade se vocês ouvirem minha palavra. Estou quase terminando. Tem bastante coisa aqui, irmãos, mas o tempo é curto. Em João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho pregado, começar de julgar no último dia. Está vendo por que você tem que aprender? Porque a palavra de Deus vai julgar no último dia. Eu vou te provar. Em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 em diante, diz assim, ó. E vi um grande trono branco, ao juízo final, o juízo final. Eu vou te explicar alguns detalhes sobre o juízo final. Em primeiro lugar, o juízo final não vai ser para todos. Tem gente que fala que vai ser para todos. Não, vai ser julgado todo mundo, tá? Não, vai ser julgado todo mundo, não. O juízo final de Apocalipse 20 em questão vai ser julgado somente os ímpios. A igreja já está sendo julgada aqui na terra. Você está sendo julgado quando você está ouvindo essa minha palavra, que não é minha, mas daquele que me enviou. Você está sendo julgado. Então o primeiro julgamento é aqui na terra. O segundo é no tribunal de Cristo, lá no céu. Quando você morre, quando você é arrebatado, com o arrebatamento que vai acontecer, você tem um julgamento lá para receber o galardão. Amém? Para receber o seu galardão. O terceiro julgamento será em questão do milênio, que devemos falar isso mais tarde, já é outro ensinamento. Mas o milênio é quando Jesus vai reinar aqui na terra, segundo a Bíblia, por 1000 anos. Vai vir com a sua igreja já julgada e vai reinar por 1000 anos com aquelas pessoas que ficaram no tempo do anticristo e depois do anticristo. Depois do anticristo é morto e lançado no lago de fogo. Melhor dizendo, e sendo derrotado. Mas isso aí é outro ensino. É outro ensino. O último julgamento é esse aqui. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, mortos, literalmente mortos, tanto na alma como no espírito. Aqueles que não gostam da palavra de Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que cospem na palavra de Deus, aqueles que rejeitam as coisas de Deus, aqueles que não gostam das coisas de Deus, aqueles que não gostam de cantar em coral, aqueles que não gostam de cantar em harpa cristã, aqueles que, quando falam da palavra de Deus, eles fazem aqueles que, quando falam de revelação do Espírito Santo, eles falam, agora sim, agora sim. Mas aquele que, quando fala da palavra, é aqui, ó. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Esses livros em questão são os livros das obras de todo mundo. Deus está escrevendo o seu memorial. Não acredita? Está aqui em como chama lá o livro? Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Creio que é o 16, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Malaquias 3,16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Amém? Está sendo escrito um memorial. Está sendo escrito um livro. Tudo que você faz ou não faz está sendo escrito, né? Então é os livros, livro das obras de todo mundo, tá certo? Segundo as suas obras, tá vendo? Confirmou o que eu falei. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, aqui ó, e o mar deu os mortos. Essa é a segunda ressurreição. Segunda ressurreição. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. A primeira ressurreição é em consequência do arrebatamento da igreja, que é outro ensino. Vou falar sobre isso também. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Irmão Marcos, como assim a morte e o inferno? O inferno é uma pessoa. O inferno é lançável no lago de fogo. Quando fala sobre o inferno, fala todas as pessoas que estavam no inferno. Lá no inferno. No lugar que você vai quando desobedece a Deus. Lugar temporário para esperar a vinda de Jesus e esse julgamento. Todo o inferno, em geral, será lançado lá. E a morte também. A morte que é um espírito que trabalhou para Jesus, mas vai ser despedido no último dia. Esta é a segunda morte. É a segunda ressurreição e também a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Será que você está escrito no livro da vida? Quando você aceita Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. Quando você se desvia, o nome é apagado. Então tem que permanecer, amado. Tem que permanecer. Olha o perigo de não estar escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é uma verdade bíblica, né? É uma verdade bíblica. E você está se esforçando para poder aprender a palavra? Você está se esforçando para aprender o que Jesus está ensinando? Há perigo de não gostar da palavra. Então eu vou ler rápido aqui para nós terminarmos. Amém? A importância de ouvir a palavra de Deus. Em João 8:31, Jesus dizia aos judeus que criam nele, já li essa, né? Verdadeiramente serei meus discípulos se ouvirdes a minha palavra. Em João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho pregado é essa hora de julgar no último dia, que eu li agora há pouco. É a palavra que vai julgar você. Você não leu? Então, muitas das vezes as pessoas não vão saber do que se trata. Ah, isso aí eu não aprendi. Por quê? Porque não deu ouvidos. Né? Em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra também purifica. A palavra também purifica. Também santifica. Amém? Eu quero falar sobre santidade no próximo vídeo, tá certo? E esse versículo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, é parte da santidade. Você se purifica aprendendo a palavra de Deus. Apocalipse 20:11 eu já li sobre o trono branco. Apocalipse 20:12 também. 20:13, 20:14, 20:15, 20:19. Ao capítulo 22, para terminar. Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então não pode tirar nem acrescentar a palavra de Deus. Amém, amado? Essas pessoas que ficam acrescentando a Bíblia aí, as pessoas que ficam tirando da Bíblia aí. Pode ler outro livro que não seja a palavra de Deus? Pode e deve. Porque tem livros que ensinam. Tem livros que acrescentam, tem livros que incrementam a palavra do Senhor Jesus. Então tem que aprender, amém? Tem que aprender. A gente não pode aprender só aqui porque a gente não vai aprender uma coisa por completo. Amém? Aqueles homens de Deus, profetas de Deus, servos de Deus, usados por Deus para escrever livros, para nos ensinar. Vale a pena aprender mais. Não pode tirar, não pode acrescentar. Então para de acrescentar as coisas na palavra do Senhor. Essas pessoas que ficam inventando as coisas aí nas igrejas aí, tá certo? Não aceite. Se você for numa igreja que está acrescentando, saia, fuja dela. Se você for numa igreja que está tirando da palavra de Deus, saia, fuja dela. Se você for numa igreja que está cheia de costume, tem coisa que é antibíblico, saia, fuja dela. Se você for um pastor te ensinar coisa errada, saia, fuja dele. Se você for e ver uma coisa que não está
batendo com a palavra de Deus, saia, fuja, fuja, fuja. Ah, mas Elia, eu tenho medo de estar errando contra Deus. Se você tem medo porque você não aprendeu a palavra de Deus, quem aprendeu a palavra de Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. E se ele permanecer no pecado, ele peca e é condenado pela palavra. Então fuja, 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 não fica. Se você estiver num lugar que está ensinando você coisas que não é da palavra de Deus. E para terminar, Apocalipse 22:19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Você não vai ter mais parte. Você não vai ter parte com Deus. Você não vai ter parte com as coisas de Deus. Amém, amado? Então, é muito importante que você aprenda a palavra do Senhor Jesus. É muito importante que você aprenda a estar junto de Jesus, aprendendo com Jesus, estando sempre firme com o Senhor. E as palavras finais que eu quero dizer para você, eu, missionário Marcos, quero dizer para você: jamais deixe de aprender a palavra de Deus, tá certo? Sempre busque mais da palavra de Deus, sempre busque mais do Evangelho, tá bom? O seu propósito tem que ser a palavra de Deus. Como eu disse no livro de Provérbios, capítulo 7, diz: ata no seu coração, escreve na tábua do teu coração. Em outra parte fala para buscar uma palavra de Deus como ouro, como pedras preciosas, buscar mesmo. Então a importância que Deus dá para as palavras. Jesus disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Eu não li isso, mas está escrito, eu acho que creio que é em João: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você tem amor a Deus? Você está na igreja, amado. Você tem amor a Deus? Ah, eu amo, mas não gosto da palavra. Então você não ama coisa nenhuma. Mas se você ama, que busca a palavra de Deus, você gosta da palavra de Deus, eu acho tão bonito. A pessoa que gosta de estudo, a pessoa que gosta de prestar atenção. Enquanto muitas pessoas estão indo no banheiro, estão bebendo água toda hora, secando ali a caixa d'água da cidade. As pessoas estão assim. Ouvindo, prestando atenção. Jesus ama isso, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo estudo, quando eu irei falar sobre a santidade em nome do Senhor e aquilo que Deus tocar no meu coração. Despedo de vós, missionário Marcos Rogério, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.